Eu já vou logo adiantando aqui o professor Vitor, que eu vou fazer a minha consulta aqui. Vou fazer a minha consulta pessoal. Isso aí. Porque eu acho que assim, todo mundo que tá em processo de fazer exercício, seja para fortalecer o músculo, seja para emagrecer ou adquirir massa muscular, a gente tem dúvidas semelhantes. Sim. E eu, por exemplo, eu tenho dúvida nessas 3 que eu falei. Você ser a persona que vai representar essas dúvidas do pessoal encaixa perfeitamente. Então, porque o Gabriel é praticamente um ser formado nisso aí. Eu aqui, assim, eu tenho bastante tempo de academia, mas academia, assim, mais pra saúde. Tá mais pra Academia Brasileira de Letras. Não pra nenhum desígnio físico, se bem que eu tô fazendo uma bateria boa. O André tá vindo, Você vê hein? que o tronco tava aumentando. Ele tá vindo, ele tem um antes e depois que ele não quer revelar. Mas eu vou revelar. Eu vou revelar. E assim, eu acho que é legal a gente ter esse podcast pra gente desmistificar também algumas coisas. Tem bastante coisa pra desmistificar. E, assim, a relação entre treinamento físico, esportes, artes marciais, e a gente consegue fazer diversos paralelos com questões filosóficas e de ideologias e tudo mais, porque tudo caminha lado a lado, entende? Então a mente, ela é conduzida pela maneira como você conduz o seu corpo e vice-versa, né? Então, por exemplo, a disciplina que eu aprendi quando eu era atleta de fisiculturismo, consegui transferir facilmente para a minha carreira, a minha disciplina de produzir conteúdo para o Instagram, de manter uma competência e profissionalismo com os meus clientes. Então, tudo isso caminha lado a lado. E, assim, tem bastante coisa que dá para a gente bater papo aí. Então, senhoras e senhores, este é Vitor Biso. Ele é treinador, ele tem uma consultoria, tá? Eu vou até contar uma história com vocês, porque o Vitor Biso, a gente já anunciou a consultoria dele, acho que foi em 2022, se eu não me engano, mas o Vitor, ele já foi atleta de fisiculturismo. A gente percebe o shape, quando o cara tem o shape já pelo antebraço, não sei vocês. Quando o cara tem aquele antebraço dilatado, que parece uma teia de aranha, você já entende o cara. O Vitor Biso é um grande parceiro nosso, a gente já se conhece há muito tempo. Eu já vou até falar, porque olha só que legal, a gente começou a anunciar a consultoria do Vitor Biso, foi logo em 2022, porque em 2022... ou foi 2023? Acho que foi 2023 que eu quebrei o braço, foi 2023. No começo de 2023, a gente anunciava a consultoria e eu falei, agora vamos começar o projeto. Sim. Né? Eu falei, vamos começar o projeto. Aí o Vitor, montou o treino, montou a dieta, porque o Vitor, ele tem toda uma equipe que montou, comecei e tal. Com 2 semanas de projeto, eu quebrei o braço. Cara, quebrei o braço. E eu lembro que quando eu quebrei o braço, eu te mandei a mensagem. Sim. Eu tava indo, eu já tinha engessado o braço e eu tava indo assistir John Wick. Eu quebrei o braço 3 horas da tarde, saí do hospital às 6, peguei um táxi e fui direto pro cinema. O John Wick. O John Wick 4. 4. E aí, eu mandei mensagem pra você, falei, Vitor, tu não vai acreditar, quebrei o braço, ele mandou um putz. Pô, e eu tava indo mesmo no foco, e aí deu tudo errado, engordei pra cacete, mas agora voltei. E o Vitor, ele é um dos responsáveis pelo meu resultado. Eu não tô seguindo a consultoria dele, mas eu pego várias dicas com ele, porque é um cara que manja muito de treinamento. Então, se vocês também quiserem se interessarem, eu até falei no meu Instagram, eu falei, esse podcast hoje é mais para quem quer tirar dúvidas sobre treino, sobre alimentação, sobre performance, mas o Vitor também trafega muito dentro do universo da cultura pop. Vocês estão vendo aí o Instagram do Vitor, esse é o Instagram dele, tá? E ele também lançou um canal agora no YouTube que se chama, esse nome é incrível, tá? Ó, Vitor Biso, Espírito Aristocrata. Sim. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal. E, Vitor, conta pra gente, antes da gente entrar um pouquinho na sua trajetória e falar mais sobre esse universo de treino, performance, alimentação. Podemos falar do suco também, o suquinho, né? Sim, aquele suquinho, tá ligado? Que vocês conhecem. Por que espírito aristocrata? Cara, é assim,
Eu sou um cara que gosta muito de filosofia e valorizo muito a leitura dos clássicos, então eu tenho uma visão de aperfeiçoamento tipo de corpo e também de mente, assim. Eu, claro, tenho os meus momentos de ficar lá jogando videogame e tal, mas às vezes eu meio que me forço a... Não, hoje eu não vou jogar um videogame, vou ler aqui uma Ilíada e tal. E um dos principais filósofos que eu gosto, que eu acho que até é mal interpretado pela maioria das pessoas mais do nosso espectro político, digamos assim, é Nietzsche. O Nietzsche, ele fala muito sobre a questão da vontade de poder, vontade de potência e da aristocracia de alma, que seria uma perspectiva do homem superior. Então, você buscar o Übermensch, que é o além do homem, através de a excelência. Então, o aperfeiçoamento de todas as capacidades que o homem tem, buscar a excelência nessas capacidades, e isso faria com que houvesse uma aristocracia de alma por parte desse indivíduo que buscasse seguir esse caminho. Então veio daí esse nome, espírito aristocrata. Legal, muito bom. Agora, Vitor, conta um pouco pra gente como que começou a tua trajetória, como que chegou, como você chegou no fisiculturismo, se tornou um treinador, começou a passar esses ensinamentos, montou a tua consultoria. O Vitor também, pô, ele sofreu um infarto, teve tumor, então assim, a história é longa. O cara tem a jornada do herói. Então conta um pouquinho pra gente como começou isso aí, Vitor. Cara, eu sempre, desde moleque, sempre gostei de esporte. Sim, tipo, sempre fui viciado em esporte. Meu pai é engenheiro mecânico, professor na Unicamp, e ele ficava sempre pegando no meu pé, você é bom em exata, você tinha que fazer engenharia e tal. E desde muito moleque eu sempre pensei em educação física e trabalhar com isso. Quando eu era mais novo, eu queria futebol. Então, assim, eu era viciado em futebol e eu tinha um negócio desde pequeno de quando eu tô com... Não sei se hoje se isso seria chamado de TDAH, sei lá, mas quando eu tô com vontade de melhorar em alguma coisa, eu simplesmente mergulho de cabeça, assim. Então, seria o hiperfoco. O hiperfoco. Então, eu treinava futebol lá no clube que eu treinava, daí apagava as luzes, todo mundo ia para casa, eu ficava no escuro no campo batendo falta, porque eu era fã do David Beckham e queria bater falta bem, tá ligado? Só que eu não tive grandes futuros assim no futebol por causa da minha estatura ser baixa, e eu não tive uma alimentação muito boa, assim, hoje com o conhecimento que eu tenho de nutrição, treinamento, performance, eu não tive uma condução na minha alimentação muito boa por parte dos meus pais e, tipo, por falta de informação mesmo, tá ligado? Não é como se eles tivessem feito isso de má vontade, mas é que eles não conheciam sobre esse assunto, né? Esse boom do fitness é um negócio extremamente recente, tipo, pessoas saberem o que proteína é importante é uma coisa que hoje em dia pode até para uma certa bolha ser normal. Não, antes você falava que tomava whey protein. Você ia perder o rim. Nossa, whey protein. Cuidado, hein? A creatina era proibida pela Anvisa. Ó, você tá inchado assim porque você toma muita creatina. Não, e nessa época a creatina era proibida pela Anvisa, que loucura, né? O suplemento com isso é numérico mesmo, com a maior quantidade de estudos científicos sobre seus efeitos na qualidade de vida, de idosos, saúde, redução de sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular na idade mais avançada, saúde cerebral, melhor combate à demência, tudo mais, e a Anvisa proibia a creatina, loucura, né? E daí, nessa época, por causa disso, não tive grandes conquistas, caminhos que se abriram no futebol. E daí, né, você chega na adolescência, você começa a se interessar em flertar e tudo mais, e você é um moleque baixinho, magrelo, você pensa, bom, crescer eu não vou pra cima, mas pros lados dá pra crescer. Pelo menos botar o shape. Pelo menos botar o shape. É, né? O famoso patola, né? O Vitor Biso, galera. Quanto você mede, Vitor? 1,65. Na minha época de criança, ali de pivete, ele seria o patola, o baixinho mesmo, troncudinho. Só que isso foi construído, porque eu era magrinho mesmo, assim, eu pesava tipo uns 50 quilos, tá ligado? E daí eu comecei a treinar musculação. Nesse meio tempo, o pessoal, até você falou que citou aí
no chat dos grupos do Orkut, né, da fã e tudo mais. Então, quando tudo era mato no mundo do fisiculturismo no Brasil, eu fui um dos caras que estava lá nos fóruns trocando informação e aprendendo em louco ali com o pessoal, testando coisas e tudo mais, inclusive em relação a suco e etc. E daí, de 2012 para 2013, eu comecei eu já fazia musculação meio que recreativamente, desde essa época que eu tinha parado o futebol na infância, mas eu já comecei a ir mais por uma direção no fisiculturismo. E daí foi em 2014 que eu fiz a minha estreia nos palcos do fisiculturismo. Quantos anos você tinha? Deixa eu fazer 2014? Eu nasci em 93. 2014 eu tinha 19? 19 anos. 19 anos, é. E daí eu comecei a usar esteroides para esse fim com 17 para 18. Mas assim, tipo, completamente sem informação, sabe? A gente tava tentando aprender as coisas e buscar coisas de fóruns gringos e aprender inglês, ou por causa disso, ou já sabia inglês e as pessoas traziam essas informações e tudo mais. Daí, me preparei, né? Fiz as etapas de ganho de massa muscular, fiz o que a gente chama de pré-contest, que é a dieta para competir e tal. Estreiei em 2014. Inclusive, foi o mesmo campeonato que o Horse, sabe? O Marcelo Horse. Tá, sei. Estreou. Ele foi campeão, eu fiquei em segundo lugar. Mas é por altura também? Eu não sabia. Naquela época, a gente competiu na federação que chama NABA, e era estreantes júnior. Então, era tipo todo mundo abaixo de 21 anos e no mesmo rodo, tá ligado? Então, o Horse lá se o cara 1,80 m e tu com 1,65... O Horse tava lá com 100 quilos, eu com 70 e fiquei em segundo lugar. E o Marcelo Horse virou padre, né?